Você já parou para pensar no que realmente acontece quando você ora em línguas? Não estou falando apenas de mover os lábios e produzir sons diferentes. Estou falando do que acontece no mundo espiritual, na sua alma e até mesmo no seu corpo físico naquele momento. Hoje vou te contar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga esse dom poderoso que Deus nos deu. Deixa eu te contar uma história. Imagina um homem chamado Paulo, preso numa cela fria e escura em Roma. Ele sabia que a qualquer momento poderia ser executado. E sabe o que ele escreveu naquele momento? Ele disse aos coríntios: "Dou graças ao meu Deus porque falo em línguas mais do que todos vós." Olha isso, Paulo estava à beira da morte e ele está agradecendo a Deus porque ora em línguas. Isso porque Paulo sabia de algo que muitos cristãos hoje desconhecem. Quando você ora em línguas, a primeira coisa que acontece é que o seu espírito entra em conexão direta com Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, "Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios." Você percebe a profundidade disso? Você não está falando com homens. Você está falando diretamente com o Criador do Universo. E está falando mistérios que nem você mesmo compreende com a mente natural. O pastor Smith Wigglesworth, conhecido como o apóstolo da fé, e por ter ressuscitado 23 mortos, costumava passar horas orando em línguas todas as manhãs. Ele dizia que era como recarregar as baterias espirituais. E não era apenas sentimento. Aquele homem viu milhares de milagres porque ele entendia que quando orava em línguas algo sobrenatural estava sendo ativado dentro dele. Mas o que exatamente está sendo ativado? Quando você ora em línguas, você está edificando a si mesmo. Paulo escreveu: "O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo." A palavra edificar em grego é oikodomeo, que significa construir como quem constrói uma casa, tijolo por tijolo. Cada vez que você ora em línguas, é como se estivesse colocando mais um tijolo na construção da sua vida espiritual. Você está se fortalecendo por dentro. Pensa numa bateria de celular. Você usa o telefone o dia todo e a bateria vai acabando. Precisa recarregar, certo? Nossa vida espiritual é parecida. As pressões da vida, as tentações, as batalhas do dia a dia vão nos desgastando. Mas quando oramos em línguas, estamos nos conectando à fonte de poder. O Espírito Santo começa a nos recarregar, nos fortalecer, nos edificar. E tem mais. Judas, o irmão de Jesus, escreveu em sua carta: "Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo." Orando no Espírito Santo, isso é orar em línguas. E quando fazemos isso, estamos permitindo que o próprio Espírito de Deus ore através de nós. Sabe aquelas situações onde você não sabe nem como orar? Você está tão confuso, tão angustiado que as palavras não vêm? Paulo entendeu isso. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, ele escreveu: "E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Quando você ora em línguas, o Espírito Santo está intercedendo através de você com uma precisão perfeita, orando a vontade perfeita de Deus para aquela situação. O evangelista William Branham testemunhava que algumas das revelações mais profundas que ele recebia vinham depois de longas horas orando em línguas. Ele dizia que era como se o Espírito Santo estivesse limpando os canais espirituais, removendo as interferências, para que a voz de Deus pudesse ser ouvida com mais clareza. Agora tem um aspecto que muita gente não percebe. Quando você ora em línguas, você está literalmente entrando em guerra espiritual. Paulo disse aos Efésios: "Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito." No contexto, ele estava falando sobre a armadura de Deus e a batalha espiritual. Orar em línguas é uma arma poderosa contra as trevas, porque o inimigo não entende o que você está falando. Ele pode tentar atrapalhar suas orações em português, colocando dúvidas, distrações e pensamentos contrários. Mas quando você ora em línguas, o código é criptografado, é comunicação direta entre você e Deus, e que o diabo não pode interceptar nem entender. Derek Prince, um dos maiores mestres bíblicos do século XX, contava que durante a Segunda Guerra Mundial ele aprendeu o poder de orar em línguas. Ele estava no deserto da África enfrentando situações impossíveis e descobriu que quando orava em línguas por horas, estratégias sobrenaturais vinham à sua mente e proteção divina o cercava. E aqui está algo fascinante. Estudos científicos modernos descobriram que quando uma pessoa ora em línguas, há atividade em partes do cérebro que normalmente não são ativadas pela fala comum. O centro da linguagem fica menos ativo, enquanto outras áreas relacionadas à espiritualidade e contemplação se iluminam. É como se o corpo físico estivesse confirmando o que a Bíblia já dizia: quando oramos em línguas, não é a nossa mente natural que está no controle, e sim o Espírito. Paulo explicou isso claramente. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem,
mas o meu entendimento fica infrutífero. Seu espírito está operando numa frequência superior, em conexão direta com Deus, enquanto sua mente natural descansa. Kathryn Kuhlman, a mulher que viu alguns dos maiores milagres do século XX, dizia que ela não subia para pregar, sem ter orado em línguas por horas. Ela entendia que aqueles momentos de oração em línguas eram essenciais para que o poder de Deus fluísse através dela. Ela estava sendo carregada, preparada e ungida. E é exatamente isso que acontece quando oramos em línguas. Somos edificados e fortalecidos espiritualmente. Estamos permitindo que o Espírito Santo interceda através de nós com perfeição. Entramos em guerra espiritual com uma arma que o inimigo não pode contra-atacar. Estamos ativando nossa conexão mais profunda com Deus. Estamos sendo fortalecidos, renovados e recarregados. Cada sílaba que sai da nossa boca em línguas é um ato de fé e obediência. Estamos dizendo: Deus, eu confio em Ti mais do que na minha própria compreensão. E quando fazemos isso, o céu responde. Coisas começam a se mover no mundo espiritual. Anjos são liberados, demônios recuam, a fé aumenta, a sensibilidade espiritual se aguça. Começamos a discernir melhor a voz de Deus. A Bíblia diz que esse dom é para todos os que creem. Em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, todos os que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Não era só para os apóstolos, era para todo mundo. Pedro disse naquele dia, citando o profeta Joel: "E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne." Toda a carne. Isso inclui você. Então, se você já tem esse dom, não o negligencie. Paulo disse: "Não extingais o espírito." Ore em línguas diariamente. Faça